E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje, entrando no segundo dia do nosso treinamento do workshop. Ontem nós tivemos um dia extremamente produtivo, com muitas informações, com muita novidade. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos continuar falando de todas as inovações do novo Galaxy S26. Hoje nós vamos ter um conteúdo especial, um conteúdo dinâmico, onde você vai conseguir criar muitas experiências com seu cliente da Smart Center. Então hoje o Caio vai mostrar o que pra gente? O Caio vai mostrar sobre câmera e as suas funcionalidades. Então tem muito assunto, tem muita informação, tem muita inteligência artificial. Tem muita criação hoje. Hoje é aquele módulo que você vai perceber a diferença nos detalhes. Não se esqueçam da lista de presença, não se esqueçam de mandar as dúvidas de vocês. Nós estamos aqui para a gente tirar dúvida, para a gente estreitar essa relação e fazer o melhor treinamento que a gente puder. Um ótimo dia para todos. Caio, é com você. Sabe aquelas fotos de LinkedIn, de Tinder? Então, foto padrão, foto que a gente posta. Por que eu tô de Samsung na praia? Eu não sei, mas que ficou legal, ficou. Cá entre nós. Ficou. Então essa é uma das demonstrações que percebam, cara, vocês estão dando risada. Imagina o cliente. Esse é o ponto, o termômetro somos nós. Quando a gente achou legal, pro cliente que nunca viu isso aqui, ele tá acostumado ao quê? Pagar. Porque tem outros aplicativos que conseguem fazer? Tem. Só que é um aplicativo de terceiros, e se você não tem a versão paga, tem limite de criação. Aqui, quantas vezes você quiser. Seja por uma função de criação da foto inteira, ou por detalhe. Por exemplo, copinho de café. Tranquilo. Se eu colocar, preencha ele de açaí. Porventura eu trabalho, tem uma loja de açaí. Pronto. Cara, mesmo quando você dá zoom... já teve spoiler. Mesmo quando você dá zoom, não parece que é uma criação de inteligência artificial. Então é um tipo de serviço que... Se você não tem a versão paga, demoraria muito tempo para você fazer a criação, ou se não, você teria um limite de criações para fazer. Aqui está direto no app da galeria, seja para essa função profissional ou por bullying, como vocês já viram. Deixa eu ver esse aí. Esse aí é o fado, né? Não, maravilhoso. E aí, como que a gente faz isso? Cara, de uma maneira muito simples. Qual que é o ponto, pessoal? Só entrar na galeria. Entramos na galeria. Quando a gente vai em alguma foto, lembram daquele sinalzinho das 3 estrelas? Ele não é inteligência artificial. Quando a gente abre ele em uma foto, ele já vai abrir justamente para a gente colocar o editor de fotografia com inteligência artificial. Lembram do Circule para pesquisar, que o pessoal gosta? Ele está logo aqui. Do apagador de objetos? Ele está logo aqui. Então, já está numa interface mais fácil para o nosso cliente conseguir acessar e mais fácil dele conseguir utilizar. Então aqui a gente já vai ter o apagador de objetos, vai ter o mover, caso você queira trocar os objetos de local, e tem o criar, que é onde a gente vai fazer todas essas edições. Então, a partir daí, você coloca o prompt. Aí entra aquela parte de aprendizado, que assim como nos aplicativos de inteligência artificial, que tem que aprender como pedir as informações de edição, aqui é basicamente a mesma coisa. Só que qual que é a síntese? Eu apertei 2 botões, eu consegui falar para o meu telefone e fazer uma edição. Seja ela mais elaborada possível, algo que anteriormente o cara que trabalha vendendo carro não conseguiria fazer. Hoje, ele consegue trocar o fundo, melhorar o polimento, trocar a cor do carro. Pro pessoal que tem tatuagem, faz uma tatuagem no teu braço, vê como é que fica, manda pro tatuador. Mulherada, troca que não tinha nada. Muda a cor. Chega no cabeleireiro e fala, se vira. Mais ou menos isso. Vocês já conseguem ter na prática uma edição que anteriormente ou era paga ou era inacessível para os nossos clientes. Agora, com poucos toques, a gente consegue fazer isso. Alguma dúvida dessa parte? E aí a gente coloca as vantagens competitivas que a inteligência artificial traz. Porque vocês lembram que eu tinha falado que tem marcas de telefonia que vendem algumas exclusividades, vendem algumas tecnologias como se fossem exclusividades? Diferente deles, nós temos exclusividades. Então, todas essas funções que a gente coloca aqui, o Now Bar, Now Briefing, o Now Nudge, o Samsung Navegador,
são exclusividades da Samsung. Só os aparelhos da linha S da Samsung vão conseguir dispor isso para os nossos clientes. Claro, por questão de atualização, futuramente talvez outras categorias, mas hoje, 2026, Galaxy S26 engloba muito desses conteúdos. E é claro, a gente tem uma parceria muito grande com a Google. Então não é à toa o Gemini no nosso sistema operacional, o Circulio para pesquisar de uma maneira tão funcional em relação aos nossos conteúdos. Tem muito conhecimento aqui que é fácil de ser passado, mas muito interessante de ser demonstrado. Então, dessas demonstrações que a gente passou aqui, que a gente fala muito dessa parte administrativa, dessa parte demonstrativa, tá tranquilo? E aí a gente coloca câmera profissional. Cara, não é dúvida pra ninguém que a Samsung foi e sempre vai ser referência em fotografia, tô certo? Então, a gente só trouxe isso mais pro dia a dia, como por exemplo, Nightography. Nome muito bonito, muito legal. Alguém me explica o que é? Fotos e vídeos noturnos, um potencializador, junta um pouco dos dois, exatamente. Qual que é o ponto? E de uma maneira bem simples. Foto profissional, vídeo profissional, independente do ambiente. Então, com pouca iluminação, como a gente falou, ambientes noturnos, ele garante que a foto tenha muito mais tonalidade e que o vídeo tenha muito mais nitidez. Só que eu pergunto pra vocês, a gente tá num show. No show vocês concordam. Tem um ambiente que tá mal iluminado e tem os holofotes, que normalmente é onde o artista está, correto? Tem muita luz ali. Então o Nightography ele funciona nas duas pontas, tanto quando a gente tem pouca luz, quando a gente tem muita luz. Fazendo um paralelo, justamente esse exemplo do show. Nightography é um dos melhores ambientes, porque você consegue ver na prática. Porque cá entre nós, às vezes você consegue enxergar o público, mas só vê um pontinho branco pulando em cima do palco. É justamente por causa dessa falta do Nightography, que ele não tem o balanço da nitidez, do contraste e da vivacidade das cores. Então a gente garante que, com essa tecnologia do Nightography, em qualquer tipo de ambiente, nós tenhamos a melhor qualidade de câmera possível. E se eu tirar a foto da lua, vai ficar só um cotonete? Não, fica com detalhes. Aí depende muito do perfil do cliente, porque se o cara gostar, vou até pegar que você subir esse link, que é um dos diferenciais do Ultra, que claro, é mais por questão dos 200 megapixels, mas junto com o Nightography. Para o cliente que gosta de tirar essa foto da lua, notem que a parte de argumentação que eu falei para vocês, eu nem tiro foto. Eu só tirei isso aqui para quê? Resumir o meu atendimento. O que essa câmera tem de melhor? Senhor, tira muita foto? Olha só apontei. Então assim, é um putz argumento legal que o mercado estava utilizando como referencial de qualidade de fotografia e principalmente para fazer um bullying com a minha mulher. Porque ela usa iPhone. Eu escolhi ser feliz ao invés de estar certo. Faz parte. Porque qual que é o ponto? Mesmo dia, mesmo local, mesma lua. O dela parece um poste. Parece essa iluminação aqui e uma bolinha lá longe. O meu, um pouquinho mais de detalhes. Então, isso aqui é mais por ser um Galaxy S26 Ultra. Um Ultra já teria essa amplitude de zoom e essa quantidade de qualidade de megapixel. Mas essa foto aqui eu tirei na época com o meu 22 Ultra. Então pensem que um Galaxy S26 vai ter o dobro da resolução, porque na época o meu era 100 megapixels, agora é 200, e o pós-processamento também é muito melhor. Então pro cara que gosta dessa parte de fotografia, é um prato cheio. E é claro, o que a gente faz com a câmera? Tira a foto, e qual que é o próximo ponto, Thiagão? Passa aí pra mim. Vídeo, que são as duas principais funções que a gente faz com a nossa câmera e que os clientes fazem. Porque cá entre nós, quando o cara chega na loja, a primeira coisa que ele faz não é abrir a câmera? Às vezes nem tira foto, mas é instintivo, ele já tira uma selfie porque sim. Então, tragam isso como uma argumentação de demonstração. Por quê? Senhor, vi que o senhor abriu a foto, sabia dos excelentes recursos que nós temos de estabilização? Como assim? Vídeo profissional no bolso. Então, agora independente da situação, a gente sabe, como num show, a gente vai ter a melhor estabilização, porque eu sei que a gente ganha muito dinheiro, mas se pá ficar pagando meras vezes o mesmo ingresso para conseguir fazer uma gravação aproveitável, não é o melhor custo-benefício, tô certo? Então a gente traz essa estabilização profissional para o uso dos nossos telefones, como o Giovanni falou. Ao invés do cliente comprar um acessório de terceiros que tem um valor elevado, ele já tem essa tecnologia toda direto na câmera. E qual que é um ponto que é muito legal? A demonstração, eu acho que tem um dos melhores fatores uau que a gente pode trazer para o nosso cliente, porque, claro, é o nosso dia a dia. A gente está acostumado a mastigar isso aqui no café da manhã. Só que para o cliente que é leigo, vai parecer que vocês descobriram o fogo. Então, realmente, façam essa demonstração, porque o cara pode nem fazer a parte de vídeo, mas fala, caramba, que legal! Justamente isso que a gente quer. Caramba, que legal! Pronto, já gerou uma necessidade, ele já vai falar. Então imagina, aquele cara que trabalha com filmagem, a GoPro você construiu em cima disso. Ela só é do tamanho que é por causa desse tipo de imagem em ação. Agora a gente tem direto na nossa câmera, mas como que a gente consegue acessar esse efeito?
Muito simples e muito fácil. Muito parecido com a tela de privacidade, a gente vai dar poucos cliques na tela. Deixa eu só iniciar a gravação. Pronto. Qual que é o ponto? Primeiro ponto, chegamos aqui, abrimos a nossa câmera. Sendo que a gente está falando de vídeo, a gente vai colocar justamente na parte de vídeo. E no canto superior, quando a gente coloca aqui, pera um pouquinho, prontinho, pronto. Joga aqui, peraí, pronto. E aqui, ó, ele já vai aparecer do lado do flash, ele vai ter o botãozinho de estabilização. Aqui a gente tem 3 opções. Desligado, a super estabilização, que é algo que a gente já está acostumado, que ele evita que as bordas saiam tremidas, e o bloqueio horizontal, que é o que nós queremos demonstrar. Habilitamos. E na demonstração, força amizade com o cliente, justamente para que ele entenda o que está acontecendo. Porque o ponto principal, eu sei que ninguém dá cambalhota com o telefone, mas é legal porque a gente realmente força a utilização para ele ver a potência do nosso aparelho. Então a gente começa a gravar e literalmente gira o telefone em 360. Pode fazer sem a menor dor de cabeça. Pronto, rápido, ó, videozinho de nem 10 segundos. Espera ele renderizar e joga na galeria. Pronto, dá o play pro cliente. Ele vai ver. Aí vocês vão fazer exatamente a seguinte pergunta. Por que a tela não tá virando? Nossa, é mesmo? Que coisa! É, senhor, essa aqui é estabilização profissional. Então, já foi num show? Já, né? Legal. Tava fazendo gravação com o telefone. O senhor fica 2h40 com o braço estendido, como se fosse um tripé? Não, né? De vez em quando você tem que trocar de mão. Então, nessa hora ele dá uma tremida. O pessoal no show não esbarra um no outro? Esbarra, estraga a gravação. Ou às vezes algum momento específico ou especial, como a formatura de alguém, um aniversário. Então você garante que independente da iluminação, você vai ter uma qualidade de imagem excepcional e independente de que estiver acontecendo ao seu redor, você vai garantir que a estabilização também seja profissional. Fica claro? E nessa argumentação é muito fácil, porque o que a gente faz com o telefone? Tira foto e faz vídeo. Um argumento para cada um, e se vocês quiserem juntar os dois, utilizem o show, que é a melhor situação possível para demonstrar e para o cliente entender. Todo mundo já foi a algum show legal que ele gostou e tem essa recordação. Então aqui a Samsung só ajudando para que ele tenha um efeito profissional nessa situação. Visualização de conteúdo imersivo. Então, pessoal, acho que não é novidade para ninguém em relação à qualidade da tela da Samsung. Utilização, jogos, filmes. Então a gente tem aqui o melhor, se não o melhor, um dos melhores produtos em relação à experiência do cliente por consumir conteúdo e visualização de tela. Seja ela filmes, jogos, fotos ou a parte de criação, para quem trabalha de maneira profissional com o nosso telefone. Só qual que é o ponto? E o grande X da questão? Performance. Porque todas essas demandas em relação à utilização, elas demandam muito do nosso aparelho. E por isso que, em relação à tecnologia, a Samsung sempre investe muito nisso. Então aqui nós temos uma câmara de vapor aprimorada. Pessoal, câmara de vapor, alguém sabe para que ela serve dentro do telefone? Resfriamento. Especificamente do quê? Da temperatura do produto. Justo. Mas o que esquenta no nosso telefone? Exatamente. Na verdade, não no nosso, qualquer um. Que é justamente a demanda, que é o motor do carro. O motor do carro, ele esquenta por questão do trabalho. Então, uma câmara de vapor aprimorada, com mais espaço, para justamente a gente conseguir fazer essa dissipação, permite duas coisas. Primeiro, que o nosso processador seja mais potente e que ele não perca tanta performance. E quando a gente fala de potência, a gente tem que falar dos melhores processadores do mercado, que a Samsung sempre trabalhou com eles. Então, quando a gente passa, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Design for Galaxy. Foquem muito nesse for Galaxy. Por quê? Quer dizer que ele é aprimorado e otimizado para as funções do nosso telefone. Então, qualquer outro telefone que tenha esse processador não será tão otimizado, porque esse aqui foi feito para rodar na nossa plataforma. E nos outros dois modelos, nós utilizaremos o Exynos 2600. E eu pergunto para vocês, pessoal, na prática, sabem a diferença entre o Snapdragon e esse Exynos? Não, eu não sei, eu tava testando ele com você. Muito bom. Sinceramente, pro cliente médio, nenhuma. É a primeira vez onde uma pontuação daqueles benchmarks, onde o Exynos pontuou tão bem quanto, se não até um pouco melhor do que o Snapdragon, dependendo da situação. Mas qual que é o ponto? Perfil de cliente. Lembra que a gente falou muito da sondagem, de entender a necessidade? Esse, na minha opinião, é o ponto principal. Porque muitas vezes, claro, a gente começa pelo Ultra porque é mais fácil a gente descer na negociação do que subir. E claro, ele é mais potente em relação à especificação. Mas qual é o perfil de cliente que necessita de um Snapdragon? Basicamente, mande aquela molecada que ganha um rio de dinheiro para jogar Fortnite? Caião, eu não posso perder um frame da minha partida, porque senão eu morro e perco o prêmio de $40 mil.
Para começo de conversa, esse perfil de cliente devia estar num PC, não em um celular. Mas se ele quer estar em um celular, talvez ele precise de um Snapdragon, justamente por essa questão de performance profissional. Mas vocês concordam comigo que a cada 100 clientes, 2 vão ter essa demanda? Por que eu falo isso? Cara, a única decisão errada é que o cara não compre um Samsung. Então se vocês começaram no S26 Ultra, putz, não tá dando. O cara muitas vezes não utiliza a S Pen. Mostramos a tela de privacidade que a gente vai passar, mas não agradou. E a câmera ele não utiliza, desce pro Plus. Porque o Plus vocês conseguem margem de negociação para colocar um outro serviço, para colocar um outro produto, para dar algum desconto que às vezes não está na nossa mão para o nosso cliente. E muitas vezes ele vem, mas o processador é pior. Não, não é. Senhor, o que o senhor faz pro telefone? Em geral é aquele cara, WhatsApp e Candy Crush. Eu garanto que dá conta. Não se preocupe em relação a isso, tá? Não teremos problema. Porque o mercado demanda, isso aqui é uma Ferrari. Independente do que for, entre Porsche e Ferrari, ambos são premium, ambos são excelentes, ambos a gente vai estar no detalhe. Então é por isso que eu falo, os 2 melhores processadores do mundo estão nos nossos telefones. E um está no S26 Ultra e os outros 2 nas outras categorias. Então quando a gente coloca em diferença, sinceramente, perfil do cliente. Não há nada que eles não consigam executar com perfeição na loja de aplicativos. É só questão da demanda do cliente. Talvez o cara que seja gamer ou trabalhe, ele queira uma experiência com o Snapdragon. Para o cara que quer isso, o Ultra existe. Para o cliente básico, que às vezes só vai utilizar funções do dia a dia, ambos os processadores vão garantir performance, vão garantir potência e vão garantir velocidade. Beleza? Visualização de conteúdo imersivo. Então, pessoal, acho que não é novidade para ninguém em relação à qualidade da tela da Samsung. Utilização, jogos, filmes. Então a gente tem aqui o melhor, se não o melhor, um dos melhores produtos em relação à experiência do cliente por consumir conteúdo e visualização de tela. Seja ela filmes, jogos, fotos ou a parte de criação, para quem trabalha de maneira profissional com o nosso telefone. Só qual que é o ponto? E o grande X da questão? Performance. Porque todas essas demandas em relação à utilização, elas demandam muito do nosso aparelho. E por isso que, em relação à tecnologia, a Samsung sempre investe muito nisso. Então aqui nós temos uma câmera de vapor aprimorada. Pessoal, câmera de vapor, alguém sabe para que ela serve dentro do telefone? Resfriamento. Especificamente do quê? Da temperatura do produto. Justo. Mas o que esquenta no nosso telefone? Exatamente. Na verdade, não no nosso, qualquer um. Que é justamente a demanda, que é o motor do carro. O motor do carro, ele esquenta por questão do trabalho. Então, uma câmera de vapor aprimorada, com mais espaço, para justamente a gente conseguir fazer essa dissipação, permite 2 coisas. Primeiro, que o nosso processador seja mais potente e que ele não perca tanta performance. E quando a gente fala de potência, a gente tem que falar dos melhores processadores do mercado, que a Samsung sempre trabalhou com eles. Então, quando a gente passa Snapdragon 8 Elite Gen 5 Design for Galaxy, foquem muito nesse for Galaxy. Por quê? Quer dizer que ele é aprimorado e otimizado para as funções do nosso telefone. Então, qualquer outro telefone que tenha esse processador não será tão otimizado, porque esse aqui foi feito para rodar na nossa plataforma. E nos outros 2 modelos, nós utilizaremos o Exynos 2600. E eu pergunto para vocês, pessoal, na prática, sabem a diferença entre o Snapdragon e esse Exynos? Não, eu não sei, eu tava testando ele com você. Muito bom. Sinceramente, pro cliente médio, nenhuma. É a primeira vez onde uma pontuação daqueles benchmarks, onde o Exynos pontuou tão bem quanto, se não até um pouco melhor do que o Snapdragon, dependendo da situação. Mas qual que é o ponto? Perfil de cliente. Lembra que a gente falou muito da sondagem, de entender a necessidade? Esse, na minha opinião, é o ponto principal. Porque muitas vezes, claro, a gente começa pelo Ultra porque é mais fácil a gente descer na negociação do que subir. E claro, ele é mais potente em relação à especificação. Mas qual é o perfil de cliente que necessita de um Snapdragon? Basicamente, mande aquela molecada que ganha um rio de dinheiro para jogar Fortnite? Caião, eu não posso perder um frame da minha partida, porque senão eu morro e perco o prêmio de $40 mil. Para começo de conversa, esse perfil de cliente devia estar num PC, não em um celular. Mas se ele quer estar em um celular, talvez ele precise de um Snapdragon, justamente por essa questão de performance profissional. Mas vocês concordam comigo que a cada 100 clientes, 2 vão ter essa demanda? Por que eu falo isso? Cara, a única decisão errada é que o cara não compre um Samsung. Então se vocês começaram no S26 Ultra, putz, não tá dando. O cara muitas vezes não utiliza a S Pen. Mostramos a tela de privacidade que a gente vai passar, mas não agradou. E a câmera ele não utiliza, desce pro Plus. Porque
que o Plus vocês conseguem margem de negociação para colocar um outro serviço, para colocar um outro produto, para dar algum desconto que às vezes não está na nossa mão para o nosso cliente. E muitas vezes ele vem, mas o processador é pior. Não, não é. Senhor, o que o senhor faz pro telefone? Em geral é aquele cara, WhatsApp e Candy Crush. Eu garanto que dá conta. Não se preocupe em relação a isso, tá? Não teremos problema. Porque o mercado demanda, isso aqui é uma Ferrari. Independente do que for, entre Porsche e Ferrari, ambos são premium, ambos são excelentes, ambos a gente vai estar no detalhe. Então é por isso que eu falo, os dois melhores processadores do mundo estão nos nossos telefones. E um está no S26 Ultra e os outros dois nas outras categorias. Então quando a gente coloca em diferença, sinceramente, perfil do cliente. Não há nada que eles não consigam executar com perfeição na loja de aplicativos. É só questão da demanda do cliente. Talvez o cara que seja gamer ou trabalhe, ele queira uma experiência com o Snapdragon. Para o cara que quer isso, o Ultra existe. Para o cliente básico, que às vezes só vai utilizar funções do dia a dia, ambos os processadores vão garantir performance, vão garantir potência e vão garantir velocidade. Beleza? Carregamento avançado. Aqui é muito legal, tá? Porque era um dos pontos que os nossos clientes sempre demandavam com a gente. E aqui é um bom diferencial. Então, carregamento de 60 watts e um carregamento por indução mais rápido também, chegando a 25 watts. Mas aí eu pergunto para vocês, pessoal, e é um ponto muito importante a gente frisar com os clientes. 60 watts, legal, vem na caixa? Exatamente. Então, na caixa, 25 watts, beleza? Famoso vendido separadamente. É um ponto bem interessante porque se o cara tem um carregador de notebooks da Samsung, compatível. Se o cliente tem os carregadores que vocês vendem na prateleira infinita, já consegue fazer um kit. Por quê? Com 30 minutinhos, 80% de carga. É fácil de se acostumar com coisa boa. E na indução, 25 watts, o que é uma excelente diferença e um excelente avanço em relação à velocidade. Então ele vai ter mais velocidade de carregamento, independente da plataforma que a gente está utilizando, seja o cabo ou seja na indução, beleza? Mas perguntinha rápida, pessoal, e bem dinâmico. 60 watts e 25 watts. No Plus e no Base é a mesma coisa ou tem diferença, vocês sabem? Menor, maior? Excelente. Então assim, tem diferença. Esse carregamento é um link de vendas para o Ultra. Então, lembra que eu falei que ele é realmente mais robusto, realmente ele entrega mais performance? É nesses quesitos que a gente fala. Não que seja ruim nos outros modelos. S26 e S26 Plus vão contar com carregamento de 45 watts, que já é excelente e depois que a gente acostuma com 45, a gente se pergunta como viveu sem. E nos outros é uma escadinha. 25 watts no Ultra, 20 no Plus e 15 no Base. Beleza? Dúvidas aqui em relação ao carregamento? E aí, pessoal, mais um módulo encerrado e vocês viram quantas funcionalidades a câmera do nosso S26 traz para o nosso cliente, a imersão de conteúdo que o cliente pode criar através de todas essas aplicações. Esse é um conteúdo que você vai conseguir entreter muito o seu cliente no workshop. Fazer aí várias selfies, usar a inteligência artificial, montar cards, enfim, fazer o cliente ter uma experiência verdadeira. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu estou mais encantado. Eu espero que vocês participem de todos os nossos módulos. Amanhã teremos mais conteúdo, então, por favor, não se esqueçam da lista de presença, principalmente da participação. Quando vocês concluírem todos os módulos, vocês vão estar mais capacitados e qualificados para levar o cliente a uma experiência dentro do nosso workshop. Então, muito obrigado por mais um dia, por mais um dia de trabalho, de treinamento e até amanhã.